E olha, o Vale do Taquari segue com bandeira laranja, mesmo após a mudança de critérios do modelo de distanciamento controlado. Laranja está no Vale do Taquari. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o vice-presidente da FAMURS e prefeito de Taquari, Maneco Haas. Boa noite, Maneco. Muito obrigado novamente por você estar aqui com a gente, participando do programa, Maneco. O Estado registrou 4 situações de bandeira vermelhas, cálculos, inclusive, desse distanciamento. E a pergunta é: você acha que essas bandeiras vermelhas condizem efetivamente com a sua realidade aí, por exemplo, em Taquari? Boa tarde, Maneco. Muito obrigado, prefeito. Boa tarde, é um prazer participar junto com vocês e debater um tema tão importante para todos nós e que, obviamente, nos preocupa muito pela situação que todos nós estamos passando, não só aqui no Estado, no país, enfim, no mundo como um todo. E o decreto aqui do Rio Grande do Sul, ele é um instrumento importante para a gente avaliar, monitorar e ter previsibilidade nas normas e nas restrições das nossas cidades, das nossas regiões, né? Então, a primeira compreensão que a gente precisa ter é que, infelizmente, não é possível fazer uma análise individual de cada município para as questões das bandeiras, porque o decreto pressupõe as regiões e as regiões pressupõem solidariedade entre as cidades e nos números, né? O governo mudou as bandeiras no final de semana para 4 bandeiras vermelhas. Me parece que agora à tarde 2 bandeiras, a partir do recurso das regiões. As regiões de Santa Maria e Santo Ângelo retornam para a bandeira laranja e nós permanecemos então com a região da Serra e a região da Fronteira Oeste como bandeira vermelha, né? A partir de novos dados que as regiões apresentaram para o governador. Eu estive com ele esta tarde conversando sobre este e sobre outros temas, e é fundamental este diálogo e este entrosamento entre as regiões, governo do Estado, FAMURS, enfim, as entidades, porque como a situação é muito delicada, muito difícil, obviamente todos nós vamos acertar e errar durante o caminho e com muito diálogo, com muita paciência, a gente vai conseguindo conduzir as nossas cidades nesse período para a gente superar esse desafio que é enorme para todos nós. Prefeito, quem conversa agora com o senhor é Luiz Gustavo. Muito obrigado mais uma vez por nos atender. A questão é a seguinte: um dos critérios mais importantes é a disponibilidade de leitos de UTI. Como está a questão aí na região? Justamente aqui no Vale do Taquari, vocês devem lembrar, na primeira semana de bandeiras, a nossa região foi a única que ficou com bandeira vermelha, tá? E nós, a partir dos dados demonstrados pelo governo, a região se uniu, a região trabalhou e nós conseguimos, então, além de outras ações, homologar novos leitos de UTI nos hospitais de Lajeado, no Hospital de Taquari, minha cidade, no Hospital de Encantado, e isto obviamente somado a outros números, mas especialmente por isto, o aumento destes leitos viabilizou o retorno da nossa região à bandeira laranja. E talvez esteja aí o principal gargalo do Estado e a maior dificuldade dos hospitais e dos municípios, que é obter recursos para poder ampliar os seus leitos. Lá em Taquari, nós abrimos 10 leitos com recursos próprios do município e doações da comunidade. Em Lajeado e Encantado também, né? Recursos da comunidade, das prefeituras. Então, acho que este ponto é onde há a principal falha do governo do Estado, que é, ao exigir dos municípios, das regiões, né, o número de leitos para não agravar a bandeira, por outro lado, também tem uma participação muito pequena nos recursos financeiros, para não dizer que não existe participação, nos recursos financeiros para viabilizar que os hospitais e os municípios consigam ampliar a sua rede hospitalar, né? E neste período de quase 90 dias que nós temos aí desta situação, nós poderíamos já ter mais leitos abertos aqui no estado para evitar que algumas regiões fossem para a bandeira vermelha, como lá na fronteira oeste, por exemplo. Na verdade, agora a pergunta, prefeito Maneco, é sobre esse tema, porque você falasse do recurso escasso que chegou para vocês aí, principalmente no Vale do Taquari, mas enfim, que chegou para as prefeituras, e como é que o comércio está atuando? Porque se o município e o próprio estado não arrecada, como é que você vai pagar as contas da saúde que vão vir logo ali?
Então, como é que vocês estão trabalhando essa informação? Até porque tem que ser de uma forma equilibrada, né? Eu acho que não pode ser, todo mundo em casa, mas como é que paga-se a conta da saúde, por exemplo, sem arrecadação, prefeito? Exatamente, né? No mês de abril, o índice de retorno de ICMS dos municípios do Rio Grande do Sul, ele reduziu cerca de 40%, né? E é uma das principais receitas da maioria das cidades do nosso estado. Então, a arrecadação dos municípios, assim como de todos nós, do comércio, da indústria, a nossa pessoal, caiu muito nesse período, e nos municípios não foi diferente. O que está faltando, na opinião da FAMURS, é uma política nacional que pudesse suprir e manter não só o poder público, não só os municípios, mas também a pequena e média indústria nesse período, para que a gente pudesse sobreviver, fazer os investimentos e depois sair desta crise o mais rápido possível. O governo federal remeteu parcos recursos para os municípios, que consegue suprir parte das perdas que os municípios tiveram, mas mesmo assim um recurso importante. E falta aqui o governo do estado, que a gente compreende as dificuldades, sabe das dificuldades que o governo do estado tem no que se refere à questão financeira, mas o governador poderia, neste ponto, ser mais parceiro dos municípios, tanto para cobrar do governo federal o maior auxílio, que é quem dispõe dessas possibilidades, como também na priorização de recursos aqui no estado, aumentar os recursos para os municípios e especialmente para aqueles municípios que têm hospitais, para que eles pudessem ampliar a sua rede de atendimento. Prefeito, a gente sabe que uma das principais armas para enfrentar a Covid-19 é a testagem. Como é que está essa questão aí na região? Há busca por uma testagem cada vez maior? O Vale do Taquari, desde o início da pandemia, é uma das regiões que mais testa em todo o estado. Inclusive, a nossa primeira bandeira vermelha, nós tivemos, entre aspas, uma punição por conta disso, porque naquela oportunidade, o número de casos positivos, independente de serem graves ou não, contava para troca de bandeira. Então, os municípios que mais testavam acabavam, entre aspas, de novo sendo penalizados. Isso, obviamente, o governo mudou, né? Mas a nossa região continua sendo uma das que mais testa, inclusive hoje pela manhã, em reunião da ANVAT, a Univates, que é a universidade ali do Vale do Taquari, apresentou para nós um estudo que está fazendo na cidade de Lajeado, que é a maior cidade do Vale, e que, a partir deste estudo, a gente também vai replicá-lo para alguns municípios da região. Então, sem dúvida nenhuma, testar o máximo possível. É dito isto por todos os especialistas, o governo do estado tem feito uma pesquisa com a Universidade de Pelotas nesse sentido, a Univates fez agora também ali em Lajeado, é um caminho fundamental para que a gente tenha uma noção real da expansão do vírus e o quanto ele já chegou nas nossas comunidades. Prefeito, só para a gente encerrar, já lhe agradecendo pelos seus esclarecimentos extremamente importantes. Prefeito, como é que está a situação de Lajeado com os frigoríficos ali? Como é que está ali aquela região? Porque houve uma testagem em massa em função da necessidade, né, principalmente do vírus ter crescido muito o número de casos confirmados ali por causa dos frigoríficos. Como é que está nesse momento? Será que o senhor tem essas informações para nos atualizar? Felizmente, a situação se estabilizou, né? Nós tivemos, há umas semanas atrás, primeiro num frigorífico, depois em outro. Esses dois frigoríficos, infelizmente, acabaram também espraiando o vírus por todo o Vale do Taquari, porque muitas pessoas saem das nossas cidades no entorno de Lajeado para trabalhar em Lajeado, depois retornam para casa, né? Essa situação se estabilizou, né? Teve decisão judicial suspendendo as atividades, enfim, mas as duas empresas, então, acatando um acordo feito com o Ministério Público, promoveram uma testagem em massa dos seus trabalhadores. Os municípios, então, receberam esses dados dos testes positivos, trataram de colocar as pessoas em isolamento e junto com ela a família, enfim, todos os contatos que tiveram. Os municípios do Vale do Taquari fizeram um esforço enorme para esse mapeamento e agora a situação se estabilizou e o número de casos no Vale do Taquari reduziu muito a porcentagem de aumentos de casos semanais. Evidentemente que a situação se mantém, uma situação de alerta, há casos graves, infelizmente, internados nos nossos hospitais, mas a situação ela é menos pior do que foi há algumas semanas atrás.
Prefeito Maneco, prefeito Taquari, vice-presidente da FAMURS, muito obrigado pelos esclarecimentos e conte aqui com a Ubra TV para cada vez mais mostrar aí todas as ações da FAMURS, que nesse momento são muito importantes, essa união de todas as prefeituras é muito importante para que se passe por essa pandemia. Vai passar, vai demorar talvez um pouquinho mais, mas, prefeito, muito obrigado novamente, uma boa noite para você. Eu que agradeço o espaço, estamos sempre à disposição de vocês. Um grande abraço, boa noite.